professor Kairum, filho de Amir. Então, eu gostaria de falar para os irmãos sobre o fato de que nós, muçulmanos, né, e que seguimos o caminho do sufismo, o caminho, a ciência do tasawuf, o caminho da purificação do coração, o caminho do autoconhecimento, nós vamos aumentando, né, a prática sempre do zikr, sempre as nossas orações, fazemos elas com amor, com paciência, né, prestando atenção, concentrado, né, durante o salat também nós procuramos não pensar em nada que seja do mundo, né, pensarmos em nós mesmos, porque nosso ego está sempre, né, preocupado com alguma coisa do mundo, desejando algo, com medo de algo, ou se comparando, né, ou julgando os outros, falando mal dos outros. Então a gente tem que procurar cortar esse ego inferior, esse nafs, e realizar essa grande jihad que nosso profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, pediu, né, aos sahabas e pediu a todos nós muçulmanos, né, que voltavam, né, da batalha de Badr. Então o profeta disse aos sahabas, né, a paz seja com eles, vocês voltam da pequena jihad, agora começa a grande jihad. Aí um deles perguntou, mas profeta, qual é essa grande jihad? O profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse, é a luta contra o nosso nafs, contra os nossos defeitos. E o profeta disse que eu vim a esse mundo para ensinar, né, o bom caráter, para aprimorar o caráter, aprimorar a alma das pessoas. Então, não há Islã sem haver essa parte interna, que é o trabalho de polimento da alma. Não há Islã sem sufismo, e não há sufismo sem Islã, sem Sharia. Então, por isso que o Imam Malik, né, que fundou a escola de jurisprudência, né, de Fiqh Malik, que é muito utilizada, né, muito elevada lá no norte da África, né? Pessoal do Marrocos, né, da Argélia, do Egito. Então, o Imam Malik, ele conviveu com os sahabas, né, e os filhos dos sahabas, e ele disse que o sufismo sem Islã acaba em heresia, e Islã sem sufismo acaba em fanatismo, acaba em secura de coração, dureza de coração, arrogância, porque aí a pessoa realiza, né, os atos obrigatórios da religião, mas não procura mudar por dentro, né? Não procura se tornar uma pessoa mais suave, né, mais gentil, uma pessoa que perdoa, uma pessoa mais santa, né, mais em paz, né, mais conectada a Deus. Então, por isso que a prática do santo profeta Muhammad e dos Sahabas, né, a paz seja com todos eles, ainda que não houvesse esse nome de sufismo, eles praticavam dentro deles. É só você observar os hadices, né, o Corão, as narrações, você vai ver que eles estavam sempre procurando se aprimorar, se tornar pessoas melhores, né? Estão sempre lutando contra o seu nafs, contra as suas más tendências. Inclusive, nós temos uma tendência a caçar defeitos nos outros, né? E os outros, há um hadith que diz que o crente é o espelho do crente. Então, na verdade, nós enxergamos nos outros e queremos caçar nos outros os nossos próprios defeitos. Não é que essa pessoa não tenha defeitos, mas aquilo que incomoda no outro é porque como se o outro estivesse mostrando para nós o nosso defeito que a gente não quer ver, a gente quer esconder embaixo do tapete, né, no subconsciente, seja onde for. Então a gente quer caçar no outro, a gente quer mudar o outro, corrigir o outro, né, falar mal do outro. Mas na verdade a gente deveria olhar para nós mesmos, né, e procurar corrigir esse defeito dentro de nós. O maior infiel que nós devemos vencer e matar está dentro de nós, na verdade. Que é aquele que é o nosso ego. Toda vez que o nosso ego quer fazer alguma coisa, né, assim, ele sempre quer fazer alguma coisa que é haram, que é contrária
a lei de Deus, né? Ele sempre quer fazer alguma coisa errada, né? Ou beber, ou fumar, ou adultério, ou mentir, né? Ou falar mal dos outros, caluniar, né? Então o ego ele sempre está procurando, né? A parte inferior do ego sempre procura fazer o contrário do que Deus ensina. Mas a gente pensa, então, por que Deus, né, Allah, o Altíssimo deu para nós esse ego? Na verdade, né, o Sheikh Nazim, né, que Deus guarde seu segredo, nosso 40º mestre da Ordem Naqshband, ele dizia que isso é um segredo de Allah, porque Allah nos deu o ego para que a gente pudesse evoluir, para que a gente pudesse progredir. Então, a gente tem que transformar o ego, né, essa parte inferior dentro de nós, a gente tem que transformar ele no Al-Burak, justamente aquele animal que tem cabeça de gente, é o nosso nafs, é o nosso ego. Então você tem que domar ele, montar, e ele é a montaria que vai fazer você ascender aos céus, subir o seu nível interior. Como? Enfrentando ele. Toda vez que a gente nega ele, a gente sobe. Então esse é o segredo. Então nós temos que ter uma espécie de um demônio, de um lado, né, negro, de um lado negativo dentro de nós, para nos testar, para nos enfrentar. Porque no momento que nós negamos ele, que nós viramos as costas para ele, nós subimos. Então ele é o degrau, ele é a escada para a gente subir. Ele é o que nos testa, né, o que nos prova. E infelizmente a humanidade inteira, por ser uma humanidade ignorante, não ter sabedoria, não ter orientação de Deus, não ter orientação do santo profeta Muhammad, ou não ter orientação de um mestre, né, de um mestre santo, de um áulia. Então essa humanidade o que faz? O ego convida eles para o mal, eles vão lá e fazem o mal. O ego fala, vai lá e bate naquele lá, não aceita o desaforo, não leva para casa, e a pessoa vai lá e faz. Então a pessoa ela obedece o nafs. Então ela se submete à sua raiva, ela se submete ao seu orgulho, ela se submete ao sua inveja, ao seu ciúmes ferido, seu orgulho ferido. Então ela se submete ao ego. Então ela vê, em vez dela montar o jumento é que monta em cima dela. E ela obedece ao ego, ela se submete ao ego em vez de se submeter a Deus. Então como que ela vai ser muçulmana, né, submissa a Deus, se ela se submete sempre ao ego? A esse ídolo, essa é a pior idolatria, é o eu, né? É o ego. Então, enquanto a gente não derrubar esse ego, nosso coração não vai ser aquela caaba pura, né? Cheia da presença de Deus. Quer dizer, quando nós derrubarmos todos esses ídolos, né? De repente no coração de uma pessoa tem, sei lá, o time do Corinthians, o Flamengo, o Grêmio, tem o dinheiro, tem o sexo, tem eu mesmo, né, o orgulho. Então a pessoa tem vários ídolos que ela adora, né, vários egos que ela adora, submete vários nafs em vez de Allah. E ela não coloca lá em primeiro lugar. Então, por isso que para sermos verdadeiros muçulmanos, nós temos que ter o sufismo. Nós temos que ter esse trabalho interno contra o nafs. Por isso que o Imam Malik disse, se você tem o sufismo, mas não tem a Sharia, não tem o Islã, acaba em heresia. Se você tem o Islã, mas não tem o sufismo, acaba em arrogância, em dureza de coração, como nós vemos em vários wahhabis por aí. Então, Imam Malik disse que o segredo para a vitória é ter os dois, tanto o Islã quanto o sufismo. Aí você encontrará a verdade. Então, nós devemos ouvir esses sábios, né, do passado, essas pessoas que conviveram com os sahabas, com os filhos dos sahabas, né, com as 3 primeiras gerações, seguir o exemplo das 3 primeiras gerações, em árabe é salaf. Então quem são os verdadeiros salafs? São os sufis. Os sufis são os verdadeiros salafs. São os que estão seguindo o exemplo das 3 primeiras gerações, do profeta Muhammad, que meditava em cavernas, os sahabas que, antes de receber o salat, os sahabas ficaram 13 anos fazendo só zikr, eles não tinham salat. O salat só veio depois de 13 anos. Então, durante esses 13 anos, os sahabas faziam o quê? Eles repetiam o nome de Deus, faziam zikr. A mesma coisa que nós fazemos. Quanto mais fazemos zikr, mais vamos tornando sensíveis, mais vamos sentindo a presença de Deus no salat, a presença de Deus
no zikr, e nós queremos sempre estar nessa paz, porque a presença de Deus é paz, é felicidade, é o céu, é o paraíso aqui na terra. Então, o sufi, né, o muçulmano que é sufi, ele se torna um caçador de baraka, um caçador da presença divina de Deus, porque ele começa a ver, olha, ali no barzinho do mundo, da Dúnia, não tem baraka. Ele começa a sentir que ali é vazio, que ali não tem baraka. Então ele começa a caçar a baraka, ele quer alimentar, a alma dele se torna, vamos dizer, viciada em baraka, viciada em presença de Deus, em energia divina. Então, aos poucos, ele vai aumentando o zikr, ele vai aumentando a contemplação, o salat, e ele vai se afastando do mundo, porque ele vê que o mundo é vazio, que o mundo é uma ilusão, que o mundo não traz baraka, o mundo não traz a verdadeira paz e a verdadeira felicidade que ele está buscando. Aí sim as coisas acontecem naturalmente, a pessoa não precisa ser forçada a seguir nada, ela segue porque a alma dela percebe onde está a verdade. Inshallah, Allah e o nosso Santo Mestre nos conduzam até o caminho da verdade, que nós permaneçamos firmes nessa senda reta do Islã e na senda reta dos aulias dos santos de Allah. Wa min ala tawfiq al-Fatiha.